Olá, primeiro C. Então, assim, nosso novo conteúdo, substâncias puras e misturas, certo? Então, para iniciar, eu vou falar para vocês o que são os elementos. Então, os elementos, a partir dos elementos é que são formadas as substâncias. Então, aqui eu coloquei exemplo, o elemento hidrogênio, o elemento oxigênio, nitrogênio e carbono. Eles sozinho, um de cada não forma substância, é apenas um elemento. Para formar uma substância, tem que ter mais de um elemento desse. Então, a gente diz, tem que ter mais de um átomo. As substâncias puras, elas podem ser classificadas em simples e composta, certo? Então, qual é a diferença de uma substância simples para uma substância composta? Então, a substância simples é quando ela é formada de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio sozinho é um elemento, mas quando eu tenho aqui dois hidrogênios, que eu digo dois átomos de hidrogênio, eu já tenho uma substância. Então, aqui é o gás hidrogênio. Uma substância simples é quando ela é formada de um único elemento químico, ou seja, o gás hidrogênio é formado somente de hidrogênio. Então, ela é simples. O oxigênio sozinho é apenas um elemento, mas quando eu tenho dois átomos de oxigênio, formam uma substância. E uma substância simples. Por quê? Porque é formada de um único elemento químico, nesse caso o oxigênio. O nitrogênio. O nitrogênio, quando ele está só, ele é um elemento, mas quando eu tenho mais de um nitrogênio, nesse caso aqui, dois átomos de nitrogênio, é uma substância e ela é simples. Então, o que é uma substância simples? É quando ela é formada de um único elemento químico. O elemento químico é representado por letras, certo? Aqui diz substâncias puras. Por que puras? Porque não está misturada, certo? Então, ela está pura. As substâncias também podem ser classificadas como substâncias puras compostas. O que é uma substância pura composta? Quando é formada por elementos químicos diferentes. Por exemplo, H2O, que é a água. A água ela é composta porque é formada do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. Então, é formada por elementos químicos diferentes. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O CO2, que é o gás oxigênio, também é uma substância composta. Por quê? Porque é formado por elementos diferentes, que é o carbono e o oxigênio. Dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E nós temos a amônia. A amônia também é uma substância composta. Por quê? Porque é formada por elementos diferentes. Um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Então, a substância pura simples é quando é formada por um mesmo elemento químico e uma substância pura composta quando é formada por elementos químicos diferentes. As misturas. Então, o nome já diz, mistura. Então, quando eu tenho mais de uma coisa junta. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura. É uma mistura de oxigênio, nitrogênio e outros gases. Então, não é uma substância pura, é uma mistura. A água mineral. A água mineral também é uma mistura, é formada de água, H2O, mais sais minerais. O bronze é uma mistura sólida, formada de cobre e estânio. O latão é uma mistura formada de cobre e zinco. Então, as misturas, elas podem existir em forma gasosa, um exemplo é o ar, forma líquida e forma sólida. As misturas, elas podem ser classificadas. Podem ser classificadas em misturas homogêneas e heterogêneas. Mistura homogênea é quando a gente consegue ver apenas uma fase. Por exemplo, o ar. Você tem como perceber o ar quando uma folha de uma árvore está balançando, uma roupa está balançando.
o vento bate em seus cabelos. Você tem como perceber dessa forma, né? O ar é uma mistura homogênea. Nós sabemos que o ar é formado de oxigênio, nitrogênio e outros gases, mas a gente não consegue diferenciar quem é quem. A água da torneira. Quando você abre a água da torneira, naquela água tem outras substâncias misturadas nela, além da água. Só que a gente não consegue diferenciar. Então, a mistura homogênea é o que a gente consegue ver visualmente. Só tem uma fase, né? A gente só consegue ver uma coisa. Já na mistura heterogênea, hétero vem de diferente, né? Tem mais de uma fase visual, ou seja, a gente consegue diferenciar mais de uma coisa quando a gente olha. Por exemplo, se você pegar a água e misturar com óleo, você consegue ver tanto a água como o óleo. Então, é uma mistura heterogênea. Nesse caso, você consegue ver as duas coisas, tem duas fases. Então, a fase é uma porção de uma mistura, ou seja, a fase é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue identificar, certo? O sistema. Tudo que você observa é um sistema. Por exemplo, você pegou e misturou água e sal, foi preparar seu arroz e dissolveu o sal na água, né? Então, nesse caso aqui, você vai conseguir identificar a água e o sal quando o sal já está todo dissolvido na água? Não. Então, água e sal é homogêneo. Tem só uma fase, porque você consegue visualizar, ver só uma coisa, só a água. E tem dois componentes. O que são os componentes? São as substâncias que eu usei para fazer essa mistura. Então, nesse caso, eu usei água e sal. Então, tem dois componentes. Já no sistema heterogêneo, eu botei aqui um exemplo. Gelo, água e areia. Então, se tu pegar e botar num copo o gelo, a água e a areia, tu consegue identificar todos, né? Consegue identificar o gelo, a água e a areia. Então, tem três fases. Você consegue visualizar as três coisas. E quantos componentes tem nessa mistura? Ou seja, quantas substâncias? Só tem dois. Por que dois? Porque gelo é água, né? Apenas mudou o estado físico. Então, você tem água e areia. Só tem duas substâncias. Então, aqui nessa mistura, gelo, água e areia, tem três fases e dois componentes. Então, fases é o que a gente consegue visualizar e componentes são as substâncias que a gente usou para identificar. Então, a mistura homogênea só tem uma fase, né? Eu só consigo visualizar uma coisa. A mistura heterogênea tem mais de uma fase. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Então, tem essa mistura aqui, ó. Peguei a água e óleo e juntei nesse copo aqui, ó. Quantas coisas você consegue visualizar? Você consegue visualizar a água e o óleo. Então, tem quantas fases? Duas fases. Então, fases é o que a gente consegue visualizar. Eu digo que essa mistura aqui, ela é bifásica, porque tem duas fases. Tem quantos componentes? Componentes é a substância que eu usei aqui para fazer a mistura. Então, eu usei água e óleo. Então, tem dois componentes. Nessa outro exemplo aqui, ó, peguei água e sal, né? Peguei e misturei o sal na água, dissolvi e ficou essa mistura aqui. Essa mistura, ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Por quê? Porque só tem uma fase, ó. Você não consegue aqui diferenciar, você não consegue ver o sal dissolvido aqui dentro. Então, só tem uma fase. O que eu consigo ver é só a água. Então, essa mistura, ela é homogênea. Tem quantos componentes? Componentes é a substância que eu usei para fazer a minha mistura. Então, tem dois componentes, que é a água e o sal. Aqui, ó, água e óleo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Mistura heterogênea. Por quê? Porque tem mais de uma fase. Então, na mistura heterogênea tem mais de uma fase. Aqui, ó, uma mistura homogênea. Aqui eu coloquei água e álcool. Tem como identificar quem é água e quem é o álcool?
Não, eu só consigo ver uma coisa, então só tem uma fase. Já que eu coloquei, ó, água e óleo. Então aqui tem como eu diferenciar. Eu estou vendo a água e eu estou vendo o óleo. Então é uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui tem quantas fases? 2 fases. Então fase é o que a gente consegue visualizar. Tem quantos componentes? Componentes são as substâncias que eu usei para fazer minha mistura. Então tem 2 componentes, que é água e óleo. Essa mistura aqui tem quantas fases? Só uma. Eu só consigo identificar, só consigo ver uma coisa. Então aqui, ó, mono, porque só tem, né, a mistura homogênea, ela é monofásica, só tem uma fase. Aqui é bifásica, porque tem 2 fases. Aqui outros exemplos, ó. Então aqui eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Uma mistura heterogênea, eu consigo ver a água e essas outras substâncias que eu coloquei dentro, ó. Então aqui é uma mistura de 2 fases, eu digo que ela é bifásica, mistura heterogênea. Aqui, ó, tem a água, tem essa outra substância e essa. Então aqui tem 3 fases, né? Eu consigo identificar 3 coisas. Nesse caso, ela é trifásica. Aqui, ó, já tem o quê? Eu consigo ver 4 coisas diferentes. Essas bolinhas, a água, a parte amarela e essa parte aqui rosa. Então, nesse caso aqui, eu digo que tem 4 fases. Eu vou dizer que ela é polifásica. Então, gente, por enquanto, né, iniciando nosso conteúdo, a introdução é só isso. Na próxima aula, eu enviarei uma atividade para vocês sobre esse vídeo, né, que eu acabei de explicar.